E aí, pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Muitas pessoas ficam perguntando assim, Cadu, por que você não usa a digital? Tá vendo? A digital aqui. Eu não uso digital porque eu estou acostumado com as binárias. Inclusive, a digital ó, tem pouquíssimos pares abertos hoje. Então, mas para deixar o povo feliz aí que fica perguntando por que eu não uso no digital e para mostrar que é a mesma coisa, eu vou fazer aqui entradas na digital para ver o que vocês acham, né? Então vamos ver o que está acontecendo aqui. Opa, se ele fechar negativo, fechou, subir. Se ele fechou negativo aquele candle subir, porque tem essa região aqui, uma região aqui, então bora lá. Vou aproximar para vocês verem o show. Tem muita gente que, por exemplo, entra vendido nessa região, mesmo com essa queda gigantesca, pensa assim, vou continuar o fluxo do movimento, vou continuar a venda. Olha o tamanho do volume que a vela fez, vai romper, mas as pessoas não entendem que a tal da leitura, vela a vela, a questão de entender a leitura de velas, né, que é muito falado hoje em dia aí, não é aquilo que comanda o gráfico. Então, você tem que saber interpretar uma vela. Essas estratégias que ensinam por aí sobre leitura de vela, você tem que entender dentro de um contexto gráfico. Por exemplo, quando você entende o contexto gráfico, você consegue dominar essa tal de leitura de vela. Então aí você fica sabendo se a vela vai subir, se a vela vai descer, como saber se ela vai subir, que saber o que a vela vai fazer. Aí você aprende realmente como saber ler uma vela. Você aprende, você pode dizer assim, eu sei fazer a leitura de vela, porque eu sei como saber se ela vai subir ou se ela vai descer. Então hoje eu vejo por aí as pessoas ensinando e ensina tudo fora de um contexto, porque tem um contexto para haver uma correção aqui. Ela fez essa correção aqui, e segurou o preço nessa região aqui, porque existe um contexto. O contexto me dá o quê? O ensejo para entender essa movimentação. Então, por exemplo, ó, vocês viram aqui que o candle veio gigante. Não era essa cor, né? O candle veio gigante. Deixou aqui um pavio. Aí veio um outro candle muito pequeno. Deixou mais ou menos... Foi esse desenho, né? Aí o que muitos pensam? Vou entrar vendido forte no movimento. E aí o que aconteceu? Aconteceu aquilo que eu imaginava. A vela fez um movimento de alta. Aí você fala assim, Cadu, mas poxa, se eu estou vendo aqui um movimento forte desse de vela, de venda, e aí eu vejo a vela mostrando um pavio desse tamanho, não era para o preço continuar, sendo que ele está vindo de uma queda, né? Se você olhar, ele não está vindo de uma queda aqui, não era para ele continuar. É aí que está. O que acontece com você ou com muitas pessoas? Fazem essa tal da leitura de vela baseando só no que está vendo aqui, ó. Só o que a pessoa está vendo aqui. Como você está só olhando aqui, tem que olhar lá para trás o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo. Aí você chega aqui, você vê que ela está trabalhando aqui, ó, em regiões de fundos, de um passado não muito distante, um passado de 3 horas. Então significa que ela pode fazer uma correção nessas regiões? É óbvio que pode. Então a leitura de vela, para você saber se ela vai subir, se ela vai descer, para você saber dominar essa leitura, para você interpretar essa leitura de vela de forma correta, você tem que entender qual é o contexto gráfico que ela se encontra.
Eu já falei, não foi uma, foram várias vezes aqui, que a vela por si só e o volume por si só não comandam nada no gráfico. O que comanda no gráfico são as forças que existem, que acompanham as tendências e as suas movimentações. Então existe uma lógica por trás de toda a movimentação. As movimentações só existem no gráfico por causa de uma lógica. Vamos aqui, ó, euro JPY. Então, enquanto você não definir e não entender como funciona essa lógica, fica realmente difícil a compreensão dessa movimentação gráfica. E não é culpa sua. Talvez você não aprendeu da forma correta, ou talvez você não procurou pessoas que te ensinassem da forma correta. Mas a verdade é que muitas pessoas se perdem nessa movimentação. Ó, entrei. Era o que eu queria que ela fizesse. Vamos ver. Eu acho que eu entrei um pouquinho atrasado, mas vamos torcer para dar certo. É o mesmo movimento que eu fiz ali no passado. É o mesmo movimento. Mas parece que ela está querendo romper, né? Vamos ver, se romper, rompeu, né? Se romper, rompeu. Paciência. Como ela está deixando pavio, como ela está deixando muito pavio, ó, eu espero que o pavio suba e faça o movimento. Depois eu vou aproximar para vocês verem. Porque olha como foi a minha entrada. Ó, vou aproximar, tá? Para vocês verem. Olha aqui, é o mesmo movimento do trade passado. Eu fiquei atento só à vela, gente. Não, ó, é o mesmo movimento. Olha isso aqui, ó. É o mesmo movimento. Tá vendo? Olha que interessante, ó. O candle veio, deixou um pavio, aí veio outro candle, deixou o pavio, aí você pensa assim, pô, tá empurrando o preço para baixo, tendência de queda, vou mandar o preço lá para baixo. Aí o que aconteceu? Ele veio aqui, até eu imaginei que pudesse ser um loss, porque ele veio com tanta força, aí ele voltou, deixou aquele pavio gigante e foi fazer aquilo que o gráfico me mostrou, o movimento gráfico me mostrou. Não foi essa região, não foi esse candle ou essa tendência que me mostrou isso, não. É o que está acontecendo aqui no passado que me mostra essa referência de entrada. Você conseguiu entender? Ó? Quando eu volto aqui e eu vi tudo isso rapidamente, hoje eu não preciso de muito tempo, é segundos. Eu volto e já consigo compreender o que está acontecendo no gráfico. Então, por aquele padrão de candle que formou ali, eu consigo entender se ele pode corrigir ou ele pode continuar o preço. Então, para você ter a técnica da leitura da vela passo a passo, para conseguir compreender como funciona essa leitura de vela, ou essa leitura que se faz de velas em opções binárias, você tem que entender como ela funciona para ler ela da forma correta. Aí você vai saber o que a vela vai fazer. Aí você vai saber se a vela vai subir ou descer. Aí você vai saber se a vela vai ser interpretada da forma correta para ela corrigir ou continuar o movimento. Não é achismo, não existe achismo. Você tem que entender o movimento. Então dá uma olhada, ó. Outra entrada na moeda digital Euro-GBP. Então GBP USD. Tem 3 moedas digitais só abertas. Vamos ver o que está fazendo aqui. O gráfico chegou, fez aquele movimento clássico. Olha aqui para trás. Fica um pouco indeciso da gente entender ou compreender o que está acontecendo. Olha só como é importante a gente entender o que está acontecendo num contexto gráfico. Vou fazer uma entrada aqui. O que você acha? Se ela terminar positiva, ó, vou fazer a minha entrada. Só espero que tenha computado na pressão correta. E pronto.
segui a minha entrada, ó, digital, para vocês não falarem que eu só trabalho com binárias, e fiz minha entrada perfeita, derrete aí bonito. Agora você fala assim, ué Cadu, mas agora você então, ao invés de fazer aquela correção que nós vimos você fazendo nas entradas passadas, agora você fez a continuidade da tendência. Mas por que você fez isso? Eu fiz isso porque, olhando o passado, olhando o movimento do gráfico, eu entendo que a tendência pode muito bem continuar frente a essa região, porque o gráfico não tem força para continuar subindo ou fazer uma correção mais extensa. As velas te mostram isso, as velas também me mostram isso. Pronto, mais uma entrada perfeita. Vocês viram aí quantos minutos aí? 10 minutos, 15 minutos, né? 100 dólares. 100 dólares. Por quê, gente? Porque você tem que entender o seguinte, ó. A leitura de vela, essa leitura de vela que ensinam por aí, né, em opções binárias, ela não é feita por si só, sozinha. A leitura de vela no mercado financeiro, ela não funciona por si só, sozinha. Então, como saber ler uma vela? Como saber o que a vela vai fazer? A vela vai subir ou vai descer? Como saber se a vela vai subir ou vai descer? Você sabe disso? Como você vai saber interpretar uma vela? Então, essa estratégia para a leitura de vela, ou como dominar a leitura de vela, independe apenas da vela, tá? Independe apenas da vela. Você tem que entender o movimento do contexto do gráfico. E isso os alunos que fazem parte do treinamento entendem. Quer ver, ó? Antes da gente ir para o quadro negro, eu vou aqui para o quadro negro para a gente entender um pouco mais isso aí. A aula não terminou, não sai daí, hein? Agora vem a explicação no quadro negro. Mas ó, os alunos, ó, dá uma olhada. Esse aqui é o Igor, ele pediu para aparecer aqui nos vídeos. Então, Igor, ó, aquele abraço, tá aí seu vídeo, dá uma olhada, assertividade do Igor. E ele diz assim, boa tarde, professor, eu ainda quero aparecer no seu canal com os meus resultados positivos. Né? Aí eu falei assim, pode deixar. Tá mandando para nós, ou para mim, né, direto os seus resultados. Por quê? Isso aqui é resultado de estudos. Ah, ele estudou vela a vela, ele estudou a tal da psicologia da vela, Não, ele estudou análise gráfica. Ele estudou como é o comportamento do gráfico e a vela, ou o movimento da vela, ou a leitura da vela, é um dos componentes do movimento do gráfico, de como o gráfico se comporta. Então nós vemos aqui, ó, gratidão imensa pelo curso. Cara, melhor investimento que fiz na vida. Tudo bem por aí? Espero que sim. Seu aluno Hunter tá ficando brabo nas análises. Aqui é um aluno, né? Feliz. Por quê? Porque quando a pessoa consegue e aprende sabendo o que está fazendo, as coisas mudam, gente. Ó, esse aqui aluno estava viajando, curtindo o Natal, Ano Novo e voltou. E aí mandou aqui, ó, 3-1. Tinha acabado de chegar de viagem, onde eu estava não tinha internet. E mandando bem, isso aqui é igual andar de bicicleta. Uma vez que você aprende da forma correta, você não esquece mais, tá? É claro que isso tem dedicação, tem treino, tem aplicação. Mas uma vez que você aprende, você sabe o que está fazendo, tá bom? Resultados de alunos que eu gosto de trazer aqui para vocês, ó, para quem acha que celular não dá, ó, esse aluno aqui trada por celular, todos os dias manda resultado. Tenho vários alunos que fazem a leitura de vela por celular, essa estratégia, né, de leitura de vela que vocês assim chamam. Eu chamo de questão de candle, né, de estudar os candles, mas a turminha mais nova aí coloca uns nomes, né, para ficar mais atrativo para o pessoal. Muda os nomes, eu creio que são apenas e puras estratégias de marketing, porque os estudos dos candles existem há mais de 100 anos e funcionam há mais de 100 anos, e os nomes que vão colocando é só para atrair você, que é leigo, achar que é uma coisa mirabolante e nova.
E na verdade a pessoa vai te ensinar e não sabe nem o que te ensinou, porque ela não sabe a verdadeira raiz do porquê das coisas. Mas vamos lá. Então, ó, bom dia, mestre. Hoje, terça-feira, no caso, quando ele mandou o resultado, graças ao nosso bom Deus, os seus ensinamentos, quando você fala no treinamento fechado sobre ter paciência e aguardar o momento exato, pronto, tá aí. Esperei chegar na zona de 61,8 da FIBO, soltei logo 2 taxas para bater minha meta. Olha lá, 30% do dia, ó, 30% do dia. No dia, quer dizer, ele ganhou, ele fez um lucro de 30% o dia. Quanto que a poupança está rendendo aí ano? Não chega nem ao meio disso aqui, né? Então esse mesmo dinheiro, se ele deixasse na poupança, não renderia, nem sei te dizer hoje, 7%, 6%, nem isso. Isso porque a Selic está alta hoje, né? Ele fez já 30% ao dia do valor. Por isso que isso é chamado de renda extra e ela tem um alto risco. Por quê? Porque a mesma forma que você pode ganhar muito, você pode perder muito. Por isso que eu trabalho com entradas fixas, porque se ele fez uma entrada com 2 taxas, ou seja, ele apertou o botão 2 vezes e ele fez 30% do valor do dia, que é coisa mais alavancada que isso, gente? Não existe, né? Não existe. Por isso o mundo do trader, você pode fazer o mundo do trading, né? Você sendo trader, você pode fazer um salário mínimo por dia aí, ou aquilo que você almejar, sabendo o que está fazendo. Só que também você pode perder. Então vamos lá. Vamos entender os candles. Quando a gente faz a tal da leitura do candle, a gente vê um candle positivo assim, ou um candle negativo, a gente sabe onde ele abre e onde ele fecha. Pelo menos deveria saber. Você talvez está chegando aqui, mas deve saber que o candle de alta ele abre aqui embaixo. Opa, Jesus, não é isso que eu quero. Deixa eu pegar aqui. O candle de alta ele abre aqui embaixo, fecha aqui em cima. O candle de baixa abre aqui em cima e fecha aqui embaixo. E quando eles deixam o pavio, eles fazem o movimento clássico de busca do preço na sua máxima e na sua mínima. Então, por exemplo, abriu o candle de alta aqui, ele veio, faz a mínima, busca a máxima e fecha aqui. Olha que coincidência, Cadu. Um candle de alta fez um movimento de alta, uma estrutura de alta. Oh, tem gente que não sabe disso. Por isso que eu digo para você que você lê um candle de 1 hora ou 1 minuto é a mesma coisa. Quando ele abriu aqui, ó, em 1 minuto, ele foi buscar lá, veio na máxima aqui, na mínima aqui, né, e fechou aqui. Olha, Cadu, o candle fez uma estrutura de baixa, né? Assim como ele fez um canal de alta, ele fez aqui um canal de baixa. Então, se não te ensinaram isso, você já está sabendo. E qual é o problema dessa leitura de candle que tem a ver com essas aberturas? Se você não entende essa abertura, esse fechamento do candle e a região que assim ele faz, você nunca vai entender o movimento gráfico. Por exemplo, o gráfico está subindo, está subindo. Aí o gráfico fez isso. Por que o gráfico fez isso? Fez um candle desse, a pessoa fala assim, nossa, um candle de força. Isso aqui é um candle de força, então eu vou entrar comprado. Aí ele vai lá, entra comprado e o gráfico vem e faz isso aqui. Ó. Não é assim? Ou o candle faz isso, né? Faz isso, ó. Faz uma sequência dessa e você fala assim, nossa, tá sem força, eu vou... não, tá uma sequência, tá fazendo uma sequência linda de candles, eu vou continuar o preço. Aí o candle vai lá e faz assim, ó, derruba. Ou vice-versa, né? O candle tá assim, ó, caindo, o candle tá caindo, fazendo preços assim, ó, gigantescos. Aí faz um candle desse jeito aqui, assim, ó. Faz um candle desse, assim, ó. Aí você fala assim, você pensa assim,
Poxa, como fez esse baita desse pavio aqui, ó. Rapaz, tá caindo o pavio, ele fez um pullback aqui na região, ele vai descer, que vai descer quente, jogando o preço para baixo. O seu pensamento é esse, né? Mas aí, o que acontece? O candle vem e puff, e faz o movimento contrário. Por quê? Porque você acreditou ou fizeram você pensar que por ele fazer um pavio aqui, ou ele fazer pavio aqui, pavio aqui, pavio aqui, pavio aqui, é isso que comanda o mercado da leitura de velas. Não! O que comanda o mercado da leitura de velas é o contexto gráfico. A vela é apenas o que? Um desfecho de um setor de movimento. Então vamos aqui exemplificar com candles de alta. Então nós temos aqui um candle de força, nós temos aqui um candle de força, nós temos aqui um candle perdendo sua força, nós temos aqui um candle com muito pouca força. Pô, Cadu, mas tem uma aula lá que você vê um doji desse e você fala assim, é um inside bar e ele vai segurar na região e ele segura. Sim, você vai entender o porquê. Aí existem os dojis assim, né? Ou o doji assim. Aí a pessoa pensa assim, todas as vezes que aparecer um candle de alta assim, é fraqueza. Todas as vezes que aparecer um candle de alta assim, é fraqueza. Todas as vezes que aparecer um candle de alta assim, é fraqueza. Todas as vezes que aparecer um candle assim, ó, ele está indeciso e não sabe para que lado vai. Todas as vezes que aparecer um candle dessa forma, é de alta, ele vai continuar. Você fala isso, aí eu te digo, não. Não, porque a formação de um candle fora de um contexto, fora de uma movimentação do gráfico saudável, fora de uma região, fora de uma historicidade de uma tendência, fora do que a tendência está mostrando, ele não vale de nada. Não vale de nada. Então, esse candle aqui que você chama de indecisão, ele pode ser um candle de correção ou continuidade, depende da região, do contexto gráfico e da tendência que ele faz parte. Este candle aqui que você acha que é de fraqueza, este candle que é de fraqueza, este candle que é de fraqueza, depende da região e do contexto gráfico e a tendência a qual ele faz parte, ele pode ser um candle tanto de força como um candle de fraqueza. Então, Cadu, mas várias vezes chegou um candle desse tamanho assim, ó, numa região, eu achei que ele fosse continuar e ele reverteu. Por quê? Isso aqui não é o maior candle do movimento? Quando acontece esse candle aqui, o gráfico não tem que continuar subindo? Não. É a mesma coisa. Devia ter pego uma água, a garganta tá seca. É a mesma coisa que acontece com os candles de baixa. Não é porque você olha para ele e vê um candle com bastante negociação que você vai pensar assim, este candle aí, ele vai fazer o quê? Ele vai continuar o movimento porque ele é um candle de força. Não, gente. Se ele é de força ou de fraqueza, quando a gente olha para ele, é uma coisa. É um candle de fraqueza, ótimo. Tudo bem, você olha. Por que você pensa que é um candle de fraqueza, aquele doji que eu acabei de desenhar? Você pensa assim, porque ele abriu e fechou no mesmo valor. Ótimo, né? Então é um candle de fraqueza, um candle de decisão. Mas não é porque ele aconteceu no gráfico que significa que ele é de fraqueza. Ele só vai ser um candle de fraqueza se ele estiver localizado em uma tendência que está atrelado a uma região e a um contexto gráfico. Aí sim ele vai tomar atitudes de candle de fraqueza ou não. Vocês não viram ali no gráfico que o candle fez assim, ó. O candle veio, né, deixou este candle aqui, aí ele veio, deixou este candle aqui, ó. Aí você fala assim, é candle de fraqueza. Você pode ter pensado assim, é candle de fraqueza,
ele só veio fazer um pullback para continuar, não é isso, para continuar a queda. E aí eu falei, não, quem pensou assim pensou errado. O que o candle fez? O candle veio e explodiu para cima. Por quê? Porque este candle aqui, que você acha que é um candle de fraqueza, de continuidade de tendência de baixa, na verdade ele é um candle que está me mostrando força, impulsionando a tendência para cima. Mas como isso, Cadu? Por isso que é necessário você aprender análise gráfica. Ó, aqui, não é esse, não, deixa eu ver onde que foi o candle. Não foi esse, deixa eu ver. Foi esse aqui, né? Agora eu não me recordo se foi algumas entradas que eu fiz. Esse aqui, né? Só que na verdade foi um candle de baixa. Aí você fala assim pra mim, pô, então essa história de que é candle de fraqueza eu posso fazer tal coisa e candle de força eu posso fazer tal coisa, tá furada? Não, realmente, se é um candle de fraqueza, ele pode corrigir naquela região. Se é um candle de força, ele pode continuar naquela região. Exatamente isso, porque se ele mostra força no movimento e o gráfico trabalha com equivalência de forças, ele pode continuar. Se o candle mostra fraqueza naquela região e o gráfico trabalha com equivalência de força, realmente ele pode corrigir. Porém, é diferente quando um candle de alta mostra fraqueza na resistência ou no suporte. Então, por exemplo, o que eu vejo muito pessoal errar por aí, para você entender, tá? Eu vejo muito, por exemplo, aqui, ó, tal suporte e a resistência. Então eu vejo muito o pessoal errando isso, ó, por exemplo, ó, este candle aqui, ele é totalmente diferente deste candle aqui. Assim como este candle localizado aqui é totalmente diferente deste candle localizado aqui. Ah, Cadu, mas por que isso? Porque os candles, eles têm seus significados. Por exemplo, esses candles são candles de fraquezas ou de força na determinada região que eles se colocam. Por quê? Porque eles têm que estar... Aí que está para você entender que o candle não trabalha sozinho, ele é apenas um setor do gráfico. Porque se o candle, se ele apresenta força, se ele não estiver ligado a um contexto, a uma região e a um movimento, ele não vai ser de força, ele vai ser de fraqueza. Se o candle que apresenta ali, que é de fraqueza, ele não está ligado a um gráfico, não está ligado a uma região, não está ligado a uma tendência, ele não vai ser de fraqueza, ele acaba sendo de força e vice-versa. E por isso que muitos de vocês acabam errando. Muitos de vocês acabam errando. Então, estudem isso, se aprimorem isso. Não se apeguem apenas ao candle. Se apeguem às regiões. Por exemplo, aqui, ó, olha aqui. Quando você vê isso, ó, você vê uma queda brusca dessa. Deixa eu mudar aqui. Uma queda... Oh, Jesus amado. Quando você vê uma queda brusca dessa, aí você vê pavio desse jeito, o que você pensa? Eu sei que você pensa. Você pensa em jogar o preço para baixo. Olha aqui o que eu acabei de falar para você. Ó. Olha aqui o candle que eu acabei de falar para você. Se esse candle, a formação dele, fosse na resistência, ele seria um candle de força. Mas aqui ele é um candle de fraqueza. Aqui ele não tem força. Aqui ele não tem força. Aí você fala assim, ah, Cadu, mas e esse daqui, ó? Ele não teria que ser um candle de força? Para você ver que ele não foi um candle de força, ele foi de fraqueza. Por quê? Porque nós temos que olhar onde? Lá no passado e ver o que o gráfico está fazendo. Aí você vai lá no passado, você começa a ver lá no passado, que nem a gente consegue ver aqui, que com certeza alguma coisa tem lá para que eles tomassem essas atitudes. Por exemplo, aqui mesmo chegou ao final de um outro ciclo. Ó, se a gente fechar aqui, ó, olha só. Olha que interessante. Olha como funcionam os canais, ó. Ele fechou exatamente o canal. Por isso que eu sempre chego aqui para vocês e falo, ó, marca topo, marca fundo, vê os canais. Olha só, ele fez o movimento do canal. Quando ele chegou aqui, perdeu fraqueza
e voltou a fazer o movimento de onda dele. Então, gente, candle sozinho não faz milagre, candle sozinho não faz chover. Você tem que aliar sua leitura de vela para saber o que vai acontecer com a vela, se ela vai subir ou descer, aliado a um contexto gráfico, tá bom? Eu não quero adiantar, para a aula não ficar longa. Quer fazer o treinamento fechado? Link na descrição ou no banner aí do canal. Alguma dúvida? Ó, você pode ir aqui no meu Instagram, tá? No meu Instagram. Dúvidas em relação aos alunos, ó, EAD, quer saber sobre treinamento? Ó, tá aqui o link do treinamento. Manda um direct, qualquer dúvida, entre em contato. Aqui é o canal oficial onde eu respondo os seguidores aqui do YouTube, tá bom? Quer aprender um pouquinho mais sobre os padrões de correção de candle? 16 padrões que todo trader tem que saber? É só ir na descrição do meu vídeo. Tem o link aí no meu Telegram, é só entrar lá e fazer o download totalmente grátis, tá bom? Telegram, link do treinamento ou Instagram está tanto aqui na descrição do vídeo como aí no banner do canal. Você vai lá no banner oficial da abertura do canal, tá lá no canto superior, no canto, aliás, inferior direito, tá lá, tá bom? É só clicar e ter acesso, tá bom? Eu não quero me estender muito, por favor, por gentileza, deixe seu like, deixe seu comentário. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, por favor, ative as notificações para ficar sabendo do que está acontecendo aqui no nosso canal e nos estudos, tá bom? Então, te vejo numa próxima aula, te vejo num próximo trade.